Ok, vamos lá então. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos encontrarmos aqui através da internet para estudo, para reflexão. Nós pedimos a presença do Teu Espírito conosco, nos conduzindo em toda a verdade, abrindo nossos olhos, nosso coração, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa tarde. Nos fundamenta na verdade, a fim de que não sejamos movidos. Nós sabemos que nos últimos dias tudo aquilo que pode ser sacudido será sacudido, mas nós queremos ter uma fé firmada na rocha, onde mesmo que venham as tempestades e os temporais, possamos estar estabelecidos e fundamentados. Abençoa-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, vou ter que fazer um resgate mais ou menos rápido para nós tentarmos dar uma contextualizada no estudo. Nós, ultimamente, temos olhado o livro de Esdras. Começamos lá, falando sobre aqueles 3 grupos que saem de Babilônia, os sacerdotes, os levitas, os netineus, sobre a liderança de Esdras. E aí, então, isso acabamos, nessa mesma história, né, nesse mesmo período, nós temos a história de Neemias, nós temos a história de Esther também ali, né, ou Esther. E uma das razões que a gente acabou passando para o livro de Esther foi porque recentemente houve a eleição aqui nos Estados Unidos e muitos antecipavam Donald Trump, que continuaria na presidência, e isso não ocorreu. Não ocorreu, e pelo menos até 20 de janeiro nós vamos ver se isso realmente vai se confirmar, mas ele perdeu a eleição, isso está confirmado, o colégio eleitoral já deu a vitória para o Biden, já está estabelecido, né? Agora é uma questão de tempo para acontecer a transição. E aí existe uma séria questão por trás, eles estão examinando com a questão de roubo eleitoral, né, como se diz, que as eleições foram manipuladas, que votos não foram contados, corrupção, etc. Então existe uma série aí de questões paralelas a isso, mas não vem ao caso, né? O fato histórico é que ele perdeu a eleição e John Biden assumirá o governo dos Estados Unidos em janeiro. Bom, isso afeta diretamente uma ideia que se construiu de que o Donald Trump seria, né, o presidente que passaria o decreto dominical nos Estados Unidos, seria o último presidente e tudo mais, né? E aí nós fomos fazer um resgate de por que se fez essa aplicação, qual foi a razão principal, né? E aí nós fomos em Daniel 11, nós vimos que, de fato, os reis da Pérsia, no tempo do fim, eles têm uma correlação direta com os presidentes americanos no tempo do fim, né? Quando você liga os 2 tempos do fim, você vê uma correlação direta. Alguma lição importante a Bíblia quer nos ensinar ali. Mas uma das relações principais que se fez, que se chegou a essa conclusão, é que o rei Xerxes, em Daniel 11, ele é o rei Ahasuero, no livro de Esther. E aí se fez uma correlação direta com Ahasuero no livro de Esther. E uma das narrativas que nós encontramos ali é que Ahasuero está conectado com um decreto também, um decreto de morte que é passado, não idealizado por ele, mas idealizado por Hamã, né, o seu mais alto ministro, e isso acaba sendo então associado com o decreto dominical no espírito de profecia, não necessariamente com o decreto dominical, mas com a crise dominical que escalaria até um decreto de morte. Ellen White faz a associação desse decreto de Esther com o decreto de morte, o último decreto que seria passado para aqueles que guardariam o sábado até o final, né? E ela coloca no contexto das leis dominicais. Nós sabemos que o decreto
dominical, a lei nacional que nós estamos esperando, né, nos Estados Unidos, ela é simplesmente o princípio de uma série de ações que vão ser, vamos dizer assim, implementadas contra o povo de Deus, né? Então, nos últimos anos e talvez nas últimas décadas, pessoas têm se levantado e olhado para os jornais, para histórias. Olha, nós estamos perto do decreto. Olha só, estão tirando a nossa liberdade, né? Olha só o que aconteceu. E acho que o fato mais recente é essa questão da pandemia, né? Existem muitas pessoas associando a pandemia como uma tipificação do decreto dominical. E isso chega a me causar calafrios, porque eu me lembro, não muito tempo atrás, quando se começou a dizer que em 2014 houve um decreto dominical tipificado de alguma forma, de alguma maneira, e nunca de fato se deixou isso claro, né? E hoje, infelizmente, a mesma coisa está acontecendo com a pandemia. Existem pessoas colocando esse decreto numa linha, essa pandemia numa linha, dizendo que sim, há um decreto dominical para, né, vamos dizer assim, um determinado grupo ou uma questão interna e tudo mais. Eu acho que existem vários problemas aí, né? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre a revolta da vacina, por exemplo, você vai ver lá no começo do século XX, em 1906 mais ou menos, houve uma revolta com relação a também uma pandemia, né, uma epidemia de varicela na época, o varíola, algo assim, onde o governo, no caso o governo brasileiro, queria forçar as pessoas a tomarem uma vacina, né, por causa dessa epidemia na época. E aí houve uma revolta, houve um protesto e acabou que essa obrigatoriedade nunca foi, de fato, colocada em vigor, né? E assim, na história, você vê vários momentos na história em que parece que o governo ele vai tirar a liberdade das pessoas, ele vai, né, começar a perseguir as pessoas e tudo mais. E as pessoas, os profetas de jornal, eles estão prontos para fazer as suas aplicações quando essas coisas acontecem. É óbvio que nós sabemos que os princípios de todas essas situações, eles são semelhantes aos princípios que o povo de Deus vai passar nos últimos dias quando enfrentar essa restrição à liberdade. Nós sabemos que desde 11 de setembro do ano de 2001, essa liberdade começou a ser retirada, né, aos poucos, cada vez mais. Não estou negando o fato de que nós vivemos num mundo em que se caminha cada vez mais perto de uma restrição da liberdade, né? Isso aí é claro que isso está acontecendo e óbvio que está sendo orquestrado por Satanás, né? Mas da mesma forma Deus está no controle de tudo isso. Então esse decreto de Esther, ele realmente Ellen White fala, ele é muito similar, né, com o último decreto que haverá contra o remanescente, o decreto de morte. Lembrando que esse decreto lá foi um decreto de morte, né? Então a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: podemos nós associar diretamente Xerxes, esse último rei da Pérsia, de acordo com Daniel 11, com Donald Trump? Me parece que com a derrota de Donald Trump, a nossa obrigação é reavaliar essa questão e ver o que nós podemos entender ao voltar ao livro de Esther e estudar a história de Xerxes, Esther, Ahasuero, Mordecai, etc. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos voltar ao livro de Esther, nós vamos estudar o capítulo 1 e 2 hoje, e vamos continuar em diante até nós chegarmos à conclusão. Ok? Então, eu queria que vocês fossem no livro de Daniel. Só vou colocar aqui no registro Daniel 11:2, onde nós fazemos essa conexão, né? Daniel capítulo 11, verso 2. Ali fala: agora te
Ei, a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, o 4 acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então nós sabemos que no tempo do fim, estudamos isso, quem estava no comando da Pérsia era Ciro. Ciro, ele era o rei aqui. Então depois de Ciro haveria 3 mais. Nós vimos que era Cambiases, Dario, Falsesmerdes, né? E o quarto seria mais rico do que todos eles, seria Xerxes, né? Xerxes, filho de Dario, com a filha de Ciro, né? A mãe de Xerxes a mãe de Xerxes era filha de Ciro, ou seja, Ciro era o avô de Xerxes. Então era da mesma linhagem de Ciro. Isso é interessante, nós vamos ver que é interessante porque existe um outro rei na Bíblia também que nós vemos que o seu avô tem um papel importante na história e ele acaba tendo um papel importante na história também. Ok? Bom, e aí então, quando nós vemos a interpretação disso aqui corretamente, é Xerxes, arrazoeiro do livro de Esdras, isso automaticamente nos faz ir para onde? Para o livro de Ester. Okay? Porque é ali que nós temos mais informação da Bíblia sobre esse período histórico. Então, olhem comigo no livro de Ester, capítulo 1. Eu falo Esther, mas é Esther, desculpa, tá? Porque eu falo tanto Esther aqui, então vocês sabem que é o livro de Esther. Capítulo 1. Eu queria que alguém lesse para nós do verso 1 até o verso 5. Esther 1, 1 a 5. Sucedeu de Assuero. Não, pode ler, não. Pode. Manda ver. Vai lá. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, ao 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Até quanto? Até o 5. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Muito bem. Então a sua Bíblia fala que o rei fez o quê? Um banquete. Um banquete, né? Ele fez um banquete. Né? Ele fez um banquete, né? E ele fez um banquete por quanto tempo? Perdi aqui. 7 dias. 5 dias. Foi 7 dias, foi a última parte, né, do banquete que ele fez só para dentro da fortaleza de Suzã, né, para os seus príncipes, os seus líderes, né? Mas todo, se tu contar todo o banquete, toda essa grande chamada, esse grande chamado que ele fez, né? Foi por quanto tempo? 180 dias. 180 dias mais os 7, né? Então 187 dias foi toda essa festa que ele fez, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse banquete, esse tempo, ok? Bom, e aí no final o que acontece? Alguém lê para mim o verso 10 até o verso 15. Oi? 10 a 15, vamos lá. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa,
Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, por que assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, e Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Muito bem. Então, o que nós vemos aqui o rei fazendo no último dia desse banquete? Ele chama quem? A rainha. Chama a rainha, ele tinha entrado em aliança com essa rainha, ele chama a rainha para, vamos dizer assim, se introduzir na presença dos seus convidados, né? Para mostrar a sua beleza, a coroa real, diante dos povos e dos príncipes, etc. Né? Só que o que acontece com a rainha? O que a rainha vai? Não, né? Ela faz o quê? Ela recusa aparecer, né? Então ela rejeita esse convite, ela rejeita o chamado e ela não vai. E aí o que o rei faz? Ele pergunta a quem? O que ele deveria fazer? Ele se reúne em conselho com os príncipes, com os 7 príncipes. Os sete ali no verso 13 fala, né? Conselheiros. Os seus conselheiros, os seus príncipes, os seus sábios, né? Os seus príncipes, os seus sábios eram 7 sábios, e ali diz que esses sábios entendiam do quê? Entendiam a lei e o direito, né? Antes disso, o que fala? Eles entendiam dos tempos. Então, notem, eram 7 sábios que entendiam dos tempos, né? Uhum. Muito bem. Nós vamos tentar explicar isso. Eu só estou dando um contexto geral, ok? Aonde diz que eram 7 sábios? No verso 14. Os 7 príncipes dos persas. Bom, então nós temos aqui o rei fazendo um banquete por 187 dias. Tá? Isso aqui é mais de 6 meses. E aí, no final desse banquete, ele chama a sua rainha, a qual ele tinha entrado em aliança, e ela rejeita aparecer diante dos seus convidados. E aí, então, ele faz esse conselho com esses príncipes, e os príncipes dizem que essa rainha tinha que ser, que ele tinha que quebrar essa aliança com essa rainha, e depois, e aí entra Esther na história, né? Ou Esther. Olha no capítulo 2, estou passando aqui rapidamente, né? O capítulo 2, verso 1 até o verso 1 e 3. 1, 2 e 3. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Muito bem. Agora no verso 7 e 8. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio,
porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Muito bem. Então, notem aqui umas coisas interessantes. Bom, no verso 1 diz que o rei Ahasuero, ele lembrou de Vasti, né? Na verdade, se você olhar aqui, a razão que os servos vieram e deram o conselho para ele é porque ele se lembrou, ele não queria ficar sem uma rainha, certo? O rei tem que ter uma rainha. Então, ele se lembrou de Vasti, como se lembrou de tudo que ela tinha feito, né? Da rejeição da lei que ele passou para separar ela de ser rainha. E aí ele se lembrou, e aí os sábios vieram e disseram, olha, faz aí um convite, e quem que eles mandam ou falam para o rei buscar? Formosas o quê? Virgens. Virgens. Então, nós temos aqui um grupo de virgens agora que são convidadas para se apresentar diante do rei. Então, Vasti, ela não quer se apresentar diante do rei, ela rejeitou o convite, e agora essas virgens, elas aceitam o convite de se apresentar diante do rei. E dentro desse grupo, havia Ester, ou Hadassa, né? Hadassa, a Bíblia diz ali, foi criada por Mardoqueu. Por que ela foi criada por Mardoqueu? Não tinha pai nem mãe. Porque ela era órfã. Ela era órfã. Então, Vasti, Ester, ou Hadassa, ela era o quê? Ela era adotada por Mardoqueu. Ok? Tudo certo? Bom, e aí nós vamos ver depois o que acontece com essa. A gente sabe com essa história. Tá? Agora, minha pergunta para nós começarmos o estudo é a seguinte. Nessa história, sabendo o princípio de que os profetas falaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles, nós temos que entender quem é Ahasuero, quem é Vasti, quem são esses príncipes, esses sábios, e quem é Hadassa ou Ester. Quem representam esses participantes da história. Tá? A sugestão que se fez, e alguns ainda fazem hoje, é que Xerxes ou Ahasuero é um símbolo de quem? De Donald Trump. Donald Trump. Certo? Essa é a sugestão. Eu vou propor a vocês que nessa história, Ahasuero não é um símbolo de Donald Trump. Tá? E aí eu pergunto para vocês, é possível que a Bíblia use... Gui, por gentileza, baseado em que eles dizem que é o Donald Trump? Eles supõem que seja o Donald Trump. Bom, baseado naquele estudo que nós fizemos em Daniel 11, sobre os últimos reis da Pérsia, no tempo do fim, alinhado com os últimos reis dos Estados Unidos no tempo do fim. Lembra, tia, aquele estudo que a gente fez? Sim, sim. Baseado naquilo, tá? Porque eles conectam o último daqueles reis em Daniel 11, né, que seria mais rico do que todos esses, que é Xerxes. E nós sabemos que o Espírito de Profecia diz que Xerxes é o mesmo Ahasuero do livro de Éster. Eles conectam isso ou conectavam, né, com o decreto que é passado no tempo de Ahasuero, com o decreto dominical, e aí fizeram a conexão, etc. Então é mais ou menos aí, tá? Eu falei um pouco isso na introdução. Então a minha sugestão é que essa aplicação no princípio do livro, tá, de aplicar isso a Donald Trump, é uma aplicação errada, uma aplicação equivocada. E a minha pergunta é, pode a Bíblia usar o mesmo rei ou o mesmo indivíduo para simbolizar para nós duas coisas diferentes? Nós sabemos que o símbolo ele pode ter mais de um significado, certo? Por exemplo, acho que o exemplo mais básico é o leão. O leão você tem vários significados na Bíblia, certo?
Pode um indivíduo, uma pessoa, como aqui Ahasuero, ou Assuero, pode ele simbolizar mais de uma coisa? Por exemplo, no livro de Daniel, Xerxes ali talvez simbolizaria alguma coisa, e aqui no capítulo 1 e 2 está simbolizando outra coisa. É possível isso, de acordo com a Bíblia? A Bíblia faz esse tipo de aplicação? O que vocês acham? Acho que faz. E nós temos um exemplo muito claro de se ver isso. Tá? Eu queria que vocês fossem comigo. Não precisa ir, só lembrem, vocês conhecem Daniel 11, verso 40 a 45. O livrinho para nós. Né? Os últimos versos de Daniel 11, que é os eventos conectados com o fechamento da graça. Né? Daniel 12. Né? A mensagem presente para nós. Ali fala de um conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Quem é o rei do norte ali? Da onde que a gente tira o entendimento do rei do norte? Me ajudem. Quem é o rei do norte? Vamos lá, você sabe, não é uma pegadinha, é uma pergunta bem fácil. Da onde que vem essa ideia? É o papado, certo? Por que a gente faz essa aplicação do rei do norte sendo o papado? Qual é a ligação que nós temos com o rei do norte no Antigo Testamento? Babilônia. Babilônia era o rei do norte. Certo? Babilônia era o rei do norte. E no livro de Apocalipse, uma das razões, né, é que Roma papal tem um nome escrito na sua testa, Babilônia, mãe de todas as meretrizes da terra. Então nós sabemos que Babilônia, sendo o rei do norte, isso nos dá um fundamento forte para nós fazermos essas aplicações. E quem era o rei de Babilônia? No momento em que o povo de Deus entra em contato com Babilônia. Porque, vejam, os impérios na Terra, eles só se tornam partes da narrativa profética quando o povo de Deus entra em contato com eles. Quando que Babilônia entra em contato com o povo de Deus? Quem era o rei? Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então, se você olhar, por exemplo, em Daniel capítulo 3, abram comigo em Daniel 3. E se nós olharmos aqui no verso 15, alguém pode ler para nós? Daniel 3, verso 15. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ok, alguém me explica esse verso, então, para o nosso tempo. Do que esse capítulo, esse verso está tratando? Do decreto. Por que é o decreto? Quais os elementos que a gente tem ali? Adoração à imagem, falsa adoração. Falsa adoração. Nós temos a imagem de Babilônia, a imagem da besta, de um império, né? O decreto para que todos se prostrassem, adorassem, né, a imagem da besta, senão receberiam a pena de morte, né? Nós temos ali a música tocando, parte da adoração é a música. Nós temos ali no final do verso dizendo: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí em Daniel 11 nós sabemos que Edom, Moabe e Amon escapam das suas mãos, das mãos do rei do norte. Então quem Nabucodonosor simboliza aqui? O papado. Representa o papado. Representa a Babilônia espiritual, né? A mística Babilônia. Certo? Então é muito claro. Bom, agora no capítulo 4 de Daniel,
que nós não precisamos ler o texto, mas sobre o que o capítulo 4 trata? Alguém me dá uma... Nabucodonosor, certo? E o que acontece com ele? Fica louco. Ele fica louco, né? Mas o que acontece com ele antes dele ficar louco? Ele se engrandece. Né? Ele se exalta, se engrandeceu, ok? E aí, o que acontece? Veio a sentença. A sentença. E qual foi a sentença? 7 tempos. 7 tempos do quê? Que ele ia ficar comendo grama e com os animais. Comendo grama. De separação. Comendo grama com os animais. Né? Como é que chama? Tá? De espalhamento. Espalhamento dele. Foi espalhado entre as feras do campo, né? Isso. Então note, no capítulo 4, Nabucodonosor aqui é arrancado do seu trono, é espalhado entre as feras do campo. As feras representam reinos, certo? Por quanto tempo? 7 tempos. Tá? E eu pergunto para vocês, quem representa Nabucodonosor nessa história? Vocês acabaram de me dizer que no capítulo 13 ele é um símbolo do papado. No capítulo 4, ele é um símbolo de quem? Abre e bota esse negócio por baixo dele, então. Hã? Entendi. O 4 ele é um símbolo do espalhamento da 2520. Mas quem está sendo representado por Nabucodonosor? É isso aí, é isso mesmo, Márcia. Mas quem que ele está representando? Ali ele está representando Judá. Muito bem. Então veja o ponto. No capítulo 3, o mesmo o mesmo rei está representando ali papado, rei do norte. Mas no próximo capítulo, no capítulo 4, ele é um símbolo de quem? Pois Do povo de Deus. Totalmente diferente. Do ajuntamento, do espalhamento, do ajuntamento do espalhamento e do ajuntamento do povo de Deus. Então veja, no capítulo 4 ele representa Judá, o povo de Deus, que seria arrancado do seu trono, espalhado por 7 tempos, diante as feras ou os reinos do mundo, da terra, e aí no final ele seria ajuntado, reconstituído ao seu trono. Nós sabemos que esse é um símbolo do povo de Deus, é um símbolo dos 7 tempos, é um símbolo de Judá. Então, no capítulo 4, Nabucodonosor representa o povo de Deus, e no capítulo 13 ele representa o rei do norte, o papado. Vocês estão vendo que o mesmo rei pode representar duas coisas diferentes no mesmo livro, um capítulo depois do outro. Mesmo tipo, né? Ok? Muito bem. Então, olhem comigo no livro de Isaías, rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês que os reis da Pérsia também são representados no livro de Isaías, ou tipificados por um outro poder, que não é os Estados Unidos, não é os últimos presidentes dos Estados Unidos, mas é um outro poder. Isaías capítulo 44, abram comigo. Também um texto bem conhecido. Alguém pode ler para nós o verso 26, 27 e 28. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Sobre o que esses versos estão falando? Da restauração. Em detalhes impressionantes aqui. Restauração. Restauração de quê? Reconstrução de Jerusalém. Da restauração à construção de Jerusalém. E o povo também, né? A reconstrução, né? A reconstrução.
né? Reconstrução. Quem é o indivíduo que faria que cumpriria essa reconstrução, ou que nós sabemos daria um decreto para fazer a reconstrução? Ciro. Quem era Ciro? O rei. O rei de quem? Rei da Pérsia. O avô de quem? O avô de Nabucodonosor. Não, o avô de Xerxes. De Xerxes. O avô de Xerxes. Mas Xerxes não era o mesmo? Ah, não. Assuero e Nabucodonosor. Não. Xerxes e Assuero. Assuero e Xerxes, tá certo. Tá? Assuero e Xerxes. Nabucodonosor também teve um neto. Quem era o neto de Nabucodonosor? Era o Belsazar, né? Belsazar. Desculpa, Dario era o pai de Belsazar. Da mão, né? Dario era pai de Xerxes. Belsazar era neto de Nabucodonosor. E nós encontramos ele no capítulo 5 de Daniel. Logo depois do capítulo 4 que nós lemos. E quem que Belsazar está representando ali? Belsazar? Belsazar está representando Efraim. Efraim, muito bem, porque você vê o 25:20 na parede, ele é espalhado e não retorna ao seu trono. Mas ele representa um outro poder no capítulo 5. Veja só, o mesmo rei, no mesmo capítulo, na mesma história, representando dois símbolos diferentes. Quem que ele representa também? Na queda de Babilônia. Pois é, porque o capítulo 5 é a queda de Babilônia, não é? Sim. O capítulo 5 de Daniel não é a queda de Babilônia? O que acontece? É a queda do papado. O que acontece? Deixa eu voltar um pouco, porque acho que as pessoas estão um pouco confusas. O que acontece quando Ciro, o general Ciro, sitia Babilônia? E aí nós estamos no capítulo 5 de Daniel. Belsazar, o neto de Nabucodonosor, está lá dando aquele banquete, né? Aquela festa. Ele vê aquela mão escrevendo, dizendo que os dias dele estão contados, que o reino seria entregue aos medos e aos persas. Como é que Ciro invade a cidade? Alguém lembra? Ele desvia o rio. Exatamente. Ele seca o rio. E o que nós lemos em Isaías 44, no verso 27? Que ia secar o rio. Ia secar o rio? Exatamente. Então veja que ele, centenas de anos antes, Isaías aqui profetizando a maneira pela qual Ciro destruiria a Babilônia, certo? E também reconstruiria Jerusalém. Tá? Então, Belsazar, ele é um símbolo de Efraim, no capítulo 5, quando nós conectamos com o 25:20, mas ele é um símbolo também do papado. O líder de Babilônia espiritual que uma hora vai cair, nós sabemos. Você conecta com Apocalipse 18, você vai lá ver a queda de Babilônia. Né? E você compara a primeira queda com a última, você vai ver que Belsazar ali é um símbolo de Roma também. Tá claro até aqui? Tá, Gui, só um pouquinho. É que eu estou com um gripe, a minha cabeça não está pensando. Não tem problema. É avô de quem? O Xerxes, o Ciro é avô de Xerxes. Tá? É Assuero. É Assuero, o livro de Éster. Tá? Então, anotem. Ciro é o rei que reina no tempo do fim, como nós lemos lá. Tá? Que dá o primeiro decreto para o povo voltar para Jerusalém. Dário é o pai de Xerxes, mas ele casou com a filha de Ciro. Então, isso faz de Ciro o avô de Xerxes. Tá? Tá. Uhum. Tá. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é basicamente que um rei ele pode ter mais de um simbolismo, como nós vimos com Nabucodonosor, com Belsazar, e agora nós vamos ver com Ciro e Xerxes. Certo? Quem representa Ciro aqui em Isaías 44? Jesus. Cristo. Jesus.
Jesus, exatamente. Porque diz ali, ó, Ciro é o meu pastor, tá? Ele restauraria, edificaria Jerusalém. No verso 1 do capítulo 45 diz que Ciro é o ungido de Deus, tá? Que ele vai, através da sua mão direita, abater as nações, descingir os lombos dos reis, abrir diante deles portas, e as portas não se fecharão. Quem é que abre porta e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém? Jesus. Ciro é um símbolo de Cristo. Então notem que a Bíblia usa um rei pagão para simbolizar Deus. Tá? Veja que no livro de Apocalipse, a Bíblia usa o símbolo de Ciro novamente. Abram comigo em Apocalipse 16. Alguém pode ler para nós o verso 12? Por favor. Derramou os 16, 12. 16, 12. Uhum. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Do Oriente, né? Então o que esse verso está falando? Aqui, obviamente, nós estamos falando sobre a queda final de Babilônia, sobre as 7 pragas. E no capítulo 16, verso 12, a simbologia usada aqui, tá? Se vocês pudessem, se vocês olhassem, é a mesma simbologia que a gente encontra onde? Em Isaías 44, o rio se secando, e em Daniel capítulo 5, que a gente sabe que foi a primeira queda de Babilônia. Então aqui o rio Eufrates se seca para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Quem são os reis do Oriente? Edom, Moab e Amon? Não? Simples, bem simples. Aqui nós estamos falando dos reis do Oriente que secaram as águas do Eufrates e derrubaram Babilônia. Quem são esses reis? De acordo com Isaías 44, de acordo com Daniel capítulo 5. Ah, Ciro que invade a Babilônia. Ciro, exato. Ciro e quem mais? Por que reis? Dário. Dario, exatamente. Dário e Ciro, os reis do Oriente. Então, a Bíblia usa... Por isso que a gente tem que entender que Apocalipse, 90% da linguagem aqui é pegada do Antigo Testamento. Então, para Deus representar as pragas aqui, ele está usando linguagem do Antigo Testamento. Então, literal, primeiro literal, depois espiritual. Aqui, os reis do Oriente é uma referência a Ciro e Dário, que secaram o rio e invadiram Babilônia e destruíram Babilônia. Mas quem, de fato, eles estão apontando aqui nesse capítulo? Quem são os verdadeiros reis que vão vir do Oriente para destruir Babilônia? Quem é aquele que... Né, assim como o raio sai do Oriente para o Ocidente, assim será também a vinda de quem? Jesus. A vinda de Cristo. Cristo vem, ele é também chamado o Rei do Oriente. Nós vimos, ele é simbolizado por Cristo. É o verdadeiro Rei do Norte, né? Exato, ele é o verdadeiro Rei do Norte, o verdadeiro Rei do Oriente. Ele é simbolizado por Ciro, que é o Rei do Oriente, no capítulo 44, 45 de Isaías. Né? Aqui nós vemos que a Bíblia mais uma vez usa Ciro e Dario, no caso os reis no plural, para tipificar a Cristo. Cristo. Né? Quantos tronos nós temos no santuário? 24. Não, tudo bem, os 24, mas no santuário nós temos, quando os discípulos perguntaram, né, toda aquela, posso sentar à esquerda, à direita? Quantos tronos nós temos no santuário? Até o pessoal que tem problema com o Espírito Santo usa isso como argumento, né? Ah, mas não tem trono para o Espírito Santo, então é só 2. Dois. Nós temos 2 tronos, então são 2 reis.
o Pai e o Filho. No santuário você tem a mesa de pães com 2 pilhas de pães. Cada uma tendo 6 pães, representando as 12 tribos de Israel, mas representando também o Pai e o Filho que se assentam no trono. E aí nós temos um outro trono no lugar santíssimo, que é o Mercy Seat, onde a graça senta, né? O trono onde a glória de Deus se assentou durante o primeiro templo, durante o tabernáculo também. Então notem como a Bíblia traz tudo junto aqui em simbologia. Tudo isso eu disse para mostrar para vocês que Ciro aqui, ele representa quem? Ele representa Cristo. Ok? Bom, voltem comigo agora no livro de... antes de nós voltarmos, eu quero ler para vocês uma citação para mostrar para vocês que o espírito de profecia concorda com o que eu vou falar para vocês. Esse texto está nos Testemunhos, volume 1, página 16, parágrafo 3. Testemunhos 1, 16.3. E ela diz assim: muito me animei ouvindo um sermão sobre as palavras, irei ter com o rei, e perecendo pereço. Esther, capítulo 4, verso 16. Em suas considerações, o orador referiu-se àquelas que vagueavam entre a esperança e o temor, anelando serem salvos de seus pecados e receber um amor remido de Cristo, e, no entanto, pela timidez e receio de fracasso, se conservavam em dúvida e escravidão. Aconselhava a tais pessoas que se entregassem a Deus, sem mais demora confiassem em sua misericórdia. Encontrariam um Salvador, com letra maiúscula, compassivo, pronto para lhes apresentar o cetro da misericórdia, assim como Assuero ofereceu a Esdras o sinal de seu favor. E ela continua dizendo, mas quem que ela compara Assuero aqui? Próprio Cristo. O próprio Cristo. O cetro da misericórdia. O cetro da misericórdia. Ok? São tantas múltiplas aplicações, né? Então, Assuero é um símbolo de quem? De Cristo. De Cristo. Tá? É um símbolo de Cristo. Abram comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Agora a pergunta é a seguinte: se Assuero é um símbolo de Cristo no capítulo 1 de Esdras, essa é a sugestão, e agora nós vamos ter que provar isso. Nós temos que entender o contexto do capítulo, né? Quando que Cristo dá um banquete, né? Por que 187 dias? O que isso tem a ver, né? O que tem a ver Vasti recusar o convite e aí ele buscar virgens formosas, e uma delas acaba aceitando o convite? Que conexão que a gente vai fazer aqui agora? Nossa. Lucas capítulo 14. Uhum. Olhem, alguém pode ler para nós o verso 16? Porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Bom, nós sabemos que por várias vezes o reino de Deus é comparado ao quê? A um grande banquete, a uma grande ceia, muitas vezes as bodas também. E aqui nós temos esse homem, Jesus comparando, né? Um certo homem que fez uma grande ceia, um grande banquete. Eu sugiro que o banquete de Ahasuero, tipificado, é uma representação desse banquete que Deus vai oferecer, o que Deus ofereceu, nós vamos ver no passado. Essa mesma história no livro de Mateus, capítulo 22, ela dá outros detalhes. Ela diz que esse banquete era um banquete de bodas. Olhem comigo no capítulo 22, verso 14. Você pode ler depois os primeiros versos, mas o verso 14, o que diz ali? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, notem, muitos foram chamados ao banquete,
certo? O que Ahasuero faz? Ele faz um banquete, ele convida todo o seu reino, muitos são chamados para o banquete. Ok? Olhem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Fazendo uma conexão com esses muitos que são chamados, né? Notem. Apocalipse 19, verso 9. Qual é a característica desses muitos que são chamados? Verso 9. 19, 9. O que diz ali? E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tá E bom, disse-me, tá ótimo. estas são... Só Essas isso. palavras são verdadeiras, né? Palavras de Deus. Obrigado, Tiago. Então, o que esses muitos que são chamados, o que eles são de acordo com esse verso? Bem-aventurado. Eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os que são chamados à ceia, ao banquete das bodas do Cordeiro. Ok? Quantos dias foi o banquete de Ahasuero? 187. 187. 187. Abram comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Aqui nós temos uma bem-aventurança também. Sim. Daniel, capítulo 12, verso 12. O que diz ali? Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ok. Bem-aventurado aquele que espera e que chega até 1335. O que é o 1335? Aqui vocês vão ter que ter um pouquinho de background para responder essa pergunta, mas o que essa profecia aqui se refere? A que momento histórico ela se refere? Peraí. Por que bem-aventurado aquele que chega? Lembra, Apocalipse 19 diz, bem-aventurado aquele que é chamado às bodas e à ceia. Aqui nós temos bem-aventurado aquele que chega, ou que espera e chega até 1335 dias. Da onde que começa esses 1335, aonde que acaba? Começa em 508, né? Começa em 508 com a remoção do contínuo, vai até quando? 1843. Vai até o final, o último dia de 1843. 43. Tá? Que toca com o primeiro dia de 1844. Qual é o primeiro dia de 1844? Dentro da profecia. Lembra Esdras? Esdras saiu, isso mesmo. Esdras sai no primeiro dia do primeiro mês. Que dia foi esse? Ah, tá. Em 1844. 19 de abril. De abril. Então veja que a profecia dos 1335 ela se estende até o ano de 1844, no dia 19 de abril. Bem-aventurado aquele que chega até o dia 19 de abril de 1844. Por quê? Bem-aventurado aquele que chega até ali. Porque o que tem nesse ano especial? Lembra o nosso estudo de Esdras? Ele sai de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. E ali, toda a jornada dele, existe um significado muito profundo no ano de 1844. Bem-aventurado que chega até 19 de abril de 1844. Eu pergunto para vocês, quantos dias nós temos entre o dia 19 de abril e o dia 22 de outubro daquele dia? Vocês podem fazer a conta. 187. 187 dias. Tá? 187 dias. Até dia 22 de outubro. Uma outra coisa interessante é que essa festa que foi feita pelo Assuero,
ela está conectada com o festival de Akitu, ou existem outros nomes, mas o começo do calendário persa, ele equivalia com o equinócio de outono, de primavera. Era o começo do calendário, era semelhante ao calendário judaico, mas eles marcavam o primeiro dia do ano, o equinócio de primavera, tá? Que justamente caía nessa época, nessa data, né? Então, até a simbologia da festa dos dias se alinha com o ano de 1844. Bom, 187 dias. O que acontece no meio dessa... Por que, por exemplo, Mateus 25 é cumprido ao pé da letra no ano de 1844? Quem são as virgens ali? O que elas estão esperando? O noivo Cristo. Estão esperando o noivo, né? Estão esperando a Cristo. Então bem-aventurado aquele que chega, ou que é chamado ao banquete, né? As bodas. Nós vamos parar por aqui hoje, porque acho que já foi informação suficiente. Mas o que nós temos que entender? Nós temos que agora entender quem representa Vasti, que é rejeitada nesse tempo, e quem representa as virgens, que são escolhidas, mas desse grupo de virgens, um grupo, ou no caso Hadassah, Esther, ela é escolhida e as outras rejeitadas. Mas vocês já conseguem agora imaginar a forma, né? A ideia, o picture. Vocês conseguem ver mais ou menos o picture da situação. Ok? Gui, pode falar. Eu só estou tentando aqui fazer a conta mentalmente. Não dá para chegar em 187 dias, 19 de abril. Se fosse... Depois você Tá, conta. mas a gente tem que usar o calendário... Não. Matemática simples de contagem. Você vai ter que incluir o primeiro... Não, é o calendário gregoriano mesmo, né? Normal. Daquela época. Normal. Não, número de dias. Número de dias entre um e o outro, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro são 180, 19. Depende, uns tem 31. Não. Uns tem Aí 30, abril né? não tem. Abril não tem, mas maio tem. Junho, julho tem, agosto tem. Você faz a conta depois, tá? Eu já fiz várias vezes. 186. Não, você vai ter que incluir um dos dias, né? Tá. Você vai incluir, dá Então, 187. tudo bem, então fechou 187. Tá. Então, é um simbolismo bem simples, né? Que nos aponta para o ano de 1844. Ok? Uma outra coisa que nós vamos lidar também no próximo estudo é que Hadassah, ela era o quê? Ela era órfã. Ela foi adotada. Ok? Então tem várias coisas interessantes nesse capítulo para a gente explorar. Ok? Algum comentário, alguma pergunta? Gui. Deixa eu falar. A Inês, vai lá. Assim, é que essa festa dada pelo rei Assuero nada mais era do que uma festa para mostrar, uma festa de orgulho, né? Para mostrar a sua grandeza, para mostrar a sua riqueza, né? Então, era uma festa de puro orgulho. Tá? E a duração dela, justamente também, é pura riqueza do mundo. Né? Então, ali, cordões de linho, argolas de prata, colunas de alabastro, mármore, pedras preciosas. Né? E a rainha, nada mais, ele queria mostrar que, além de ser rico, grandioso, ele ainda conseguiu uma bela mulher. Então, era puro exibicionismo. Exato. O que isso tem a ver
com isso tudo que tu está falando. Exatamente. E aí a minha pergunta é assim, como é que Deus pode usar Ciro, um rei pagão, cheio de promiscuidade, cheio de problema, que destruiu o próprio... destruiu não, que levou em cativeiro o próprio povo de Deus, né? Como é que Deus pode usar Nabucodonosor, chamar ele o meu servo, né? Chamar Ciro o meu ungido, né? Como é que Deus pode usar reis pagãos para representar o trabalho de Cristo? É uma coisa misteriosa, né? Assim, ó, porque a rainha não compareceu perante ele, porque pelo que eu vejo, é que ela sabia que ali ela era um artigo de amostra. Uhum. Ela não estava sendo valorizada como mulher, mas como objeto de beleza a ser mostrado. Acho que foi por isso que ela não compareceu. Ela não queria participar desse concurso de vaidades. Exato. Sim, ele estava completamente bêbado, né? Exatamente. E ela percebeu isso. Uhum. Ela percebeu isso. Ela não era um objeto bonito a ser mostrado numa vitrine. Dá-lhe Vasti. Uhum. Só que essa é a loucura, aquilo que é loucura para nós é ciência para Deus. Como é que Deus pode usar essa história moral? Porque se você for pensar assim, por exemplo, Veste, ela moralmente, ela está tomando uma atitude correta, certo? Sim. E Radassa e Esther, me diz aí, o que vocês acham? Pois é. Moralmente, não. Moralmente, Indo não. casar Sim, com ela... o Babilônio. Jugo desigual. Totalmente casar com um rei que era um pagão. Devasso. A lei de Deus proibia isso. Tá? Foi participar de um concurso de beleza. Tá? E aí tu vai nomeando, né, as coisas. Gui, se ela não fosse, ela seria decretada como pessoa a morrer. Não. Isso aí foi antes. Lembra? Veja bem, o Espírito de Profecia diz, com muito assim, claro, que Deus colocou Radassa naquele momento providencial. Tá? Só que toda essa questão do concurso que ela participou, das virgens, tudo foi muito antes do decreto. Ela e Mardoqueu que tiveram essa iniciativa, né? Então, num ponto de vista moral, se tu olhar de acordo com o que a lei de Moisés falava, bom, eles deviam ter voltado para Jerusalém. O que eles estavam fazendo na Babilônia, em Suzã, né? Nos medos. Quando o Ciro fez o primeiro decreto, eles deveriam ter voltado há muito tempo. Eles estavam lá na Babilônia. Por que eles demoraram tanto? Então, tu começa a olhar por um lado moral e fazer a aplicação, isso é uma coisa. Tá? É o que eu falei, Belsazar, Nabucodonosor, você tira várias lições ali. Quando você olha num aspecto profético, você vai ver coisas diferentes. Você vai ver como é que Deus pode simbolizar Assuero, né? Mostrando todo o seu orgulho, toda a sua riqueza, a sua glória. Como é que pode ser um símbolo de Cristo? Ellen White usa o símbolo de Cristo, né? Então, a gente tem que tentar fazer essas análises e separar, muitas vezes, para não se confundir. A história de Nabucodonosor, no capítulo 13, ele simboliza Roma papal. No capítulo 4, ele simboliza o povo de Deus. Então, é o mesmo rei. A tendência é você usar o mesmo símbolo o tempo inteiro, né? Então, essa é a dificuldade, né? Eu reconheço, e é por isso que nós, muitas vezes, entramos nessas aplicações, né, complicadas. Mas Gui, eu nunca entendi, porque Vasti não quis ir e ela foi expulsa do reino. Se Esther também não quisesse ir, ela também não seria punida? Eu sempre entendi que ela foi obrigada a ir. Não. Nunca. Não foi obrigada. Foi. Busquem-se moças virgens e ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai. Exato. Veja que existe um simbolismo.
A parábola das 10 virgens você tem aí simbolizada. As virgens que são chamadas, né? Só ela que foi escolhida, representando as virgens sábias que foram escolhidas. As nécias são rejeitadas. Vasti, ela simboliza também Mulher. É uma mulher, e a mulher é um símbolo do quê? Igreja. É uma igreja que é rejeitada também. Então ela é rejeitada, a aliança que Deus tinha feito com ela, que Assuero tinha feito, ela é quebrada, e agora ele vai entrar em aliança com uma outra mulher, com uma outra igreja. Então eu vou adiantar. Então, Esther, aqui, no caso, Esther está fazendo o papel de prostituta, representando a igreja apostatada. Não. Esther não representaria o remanescente? Esther representa o povo. Esther representa o povo de Deus, exatamente. Remanescente. E Vasti talvez represente o protestantismo apostatado. Vasti nós vamos ver isso semana que vem. Vasti representa o protestantismo que Deus tinha entrado com em aliança com eles, mas eles não atenderam o chamado, não compareceram, tá, ao banquete, a 1844, eles rejeitaram a mensagem e ali então a aliança é quebrada. Nós vamos ver que essa aliança, essa história dessas duas mulheres, Vasti e Hadassah e Esther, elas são representadas lá no começo da Bíblia, com duas mulheres também, Lia e Raquel. Nós vamos ver que a história igual, Lia e Raquel, que é um símbolo de Israel e Judá, que é um símbolo do protestantismo e o adventismo. Gui, me parece que essa história, a gente sempre olhou ela de uma forma muito literal, é claro, né? E isso nos ensina, assim como Raquel e Lia, né, que a gente já sabia que tinha uma conotação espiritual, que a Bíblia toda, por isso que a gente sabe que lá no céu vai ser assim um estudo para toda a eternidade, que a gente sempre vai aprender mais e mais e mais, né? Porque, olha só, de um livro de Esther, que parecia uma historinha assim, né, digamos, com aplicações históricas interessantes e tal, mas quando a gente vê a história do decreto e tudo isso que agora a gente está vendo, com certeza isso se refere aos últimos dias. Exato. E nós vamos ver também que assim que o capítulo muda, o capítulo 3... Ahasuero muda o símbolo também. Muda o símbolo, porque aí você introduz uma outra figura na história, que é Mardoqueu. Mardoqueu agora começa a ser o protagonista. Tá? Então aí há uma mudança. É a mesma coisa que aconteceu no livro de Daniel. Do capítulo 3 por 4 e por 5 há uma mudança nos símbolos. É o mesmo rei, né? Mas existe uma mudança. Então nós temos que olhar esses livros proféticos, históricos proféticos, com os olhos proféticos, porque não é por acaso que o livro de Esther está ali. É um livro tão pequenininho, tão irrelevante, muitas vezes, é uma historiazinha assim, né, que são lições morais e tudo mais, mas não, existe uma razão mais profunda desse livro estar ali nas Escrituras, né? Eu tinha preparado para a gente ir por todos os símbolos hoje, mas acabou que ficou... Se estendeu um pouco mais, né? Eu não quero cansar vocês. E semana que vem a gente completa esse estudo. Mas nós vamos ver que no ano de 1844, quando, né, o grande movimento adventista estava se formando, houveram então esses símbolos, né? Você tem, por exemplo, a igreja de Sardes e você tem a igreja de Filadélfia, duas mulheres. Os 7 sábios que são que conheciam os tempos estão simbolizados no livro de Apocalipse. Os 7 espíritos, né? Os 7 anjos então tudo isso está alinhado com o Apocalipse. E aí nós vamos ver que Deus ele se divorcia de Sardes e ele entra em aliança com Filadélfia. Assim como ele se divorcia de Vasti e ele entra em aliança com o adventismo, né? Sim, também essa mesma simbologia pode ser aplicada para Israel literal. Exato. E o cristianismo.
né? Nós vamos ver isso aí também, né? Exatamente. Da mesma forma lá na história de Salomão, quando as tribos são divididas, né? Lembra? Dois grupos, né? E aí as tribos de Israel representando o protestantismo e as tribos de Judá representando o adventismo, né? Deus rejeita Israel e Deus escolhe Judá. Então tem várias camadas, né, proféticas nessa história, mas elas os princípios são os mesmos, né? São os mesmos. Então veja, lá do Gênesis até o Apocalipse, essa narrativa ela continua, ela está fundamentada, né? Essa aqui é simplesmente mais uma ilustração. Então, em suma, Ahasuero, no capítulo 11 de Daniel, até agora, não é o mesmo Ahasuero do livro de Esther, no capítulo 1 e 2, pelo menos. Ahasuero ali não é um símbolo de Donald Trump. Ahasuero ali é um símbolo de Cristo no ano de 1844. E a aliança que ocorreu entre Cristo e o adventismo, a rejeição com o protestantismo apostatado, né? E aí nós vamos ver que esse símbolo ele vai mudando. À medida que o livro vai avançando, outros elementos vão sendo colocados em ênfase e o simbolismo ele vai mudando também. Tem que estudar muitas vezes esse vídeo. Muito nome. Não, Nossa, eu faço uma confusão danada. Então, esse estudo, eu tenho estudado isso aí há umas 2, 3 semanas, justamente pela necessidade de nós revisitarmos o livro de Esther, né? Por toda essa questão aí do capítulo 11 de Daniel e do último presidente, é uma obrigação voltar ao livro de Esther e estudar realmente o que esses símbolos estão apontando. E aí eu tenho visto pessoas voltando para o livro e fazendo uma aplicação que, na minha concepção, é extremamente problemática, né? Dão um símbolo arrazoeiro no capítulo 1 para Donald Trump, e aí começam a tentar especular e dizer que Vashti, então, é isso, é aquilo, sem um fundamento, né? Sem um fundamento bíblico. Então, notem que as histórias bíblicas elas não estão isoladas. Não podem ser fatos isolados, elas têm que estar em harmonia com os outros profetas. Quando você encontra uma aplicação isolada, para mim isso aí já é um red sign, né? Um red flag. Você tem que fazer com que a tua interpretação ela concorde com os outros profetas. Que tu possa trazer uma multidão de testemunhas e afirmar aquilo ali, né? Então, o estudo também do Ted Wilson ser o último presidente da Associação Geral também não está valendo, né? Porque ele foi conectado com isso daí também. Eu nunca estudei sobre isso. Eu sei que as pessoas falavam, ensinavam isso aí. Eu nunca estudei e no momento em que Trump não ser o último presidente, não sei quais as implicações desse estudo. Eu não posso falar porque eu nunca estudei. Ô Gui, ou seja, lá em Daniel 11, né, no verso 2, a gente pode conectar Xerxes com Trump, só que a gente não pode conectar Xerxes com Ahasuero e nem com decreto. Calma. Ou seja, quer dizer, pelo que a gente está vendo até agora, né? Pelo que a gente está vendo até agora. O capítulo 1 e 2, não. A gente não tem subsídio até agora para conectar ele, né, Xerxes, com um decreto qualquer, digamos. Por quê? Porque a gente não tem subsídio para conectar ele com Ahasuero. Agora, por outro lado, ele pode ser conectado com Trump, mas sem decreto, por outras características, né? Seria mais ou menos por enquanto isso, né? Por enquanto seria isso, né? Por enquanto seria isso. Ô, Gui, eu só queria, de repente, até por uma questão de um pouco de conhecimento, que a irmã Eva falou que Nabucodonosor ficou louco, né? Uhum. Essa doença que acometeu Nabucodonosor se chama licantropia ou então boantropia. Licantropia vem de lobo, a pessoa parece um lobo. E boantropia é
que nem boantropia significa boa, significa boi, ou seja, a pessoa pasta que nem boi. Então, é licantropia ou boantropia. E a Bíblia diz que, né, até os jumentos e os bois conhecem Deus, né? Mas o meu povo não conhece nada. Que triste. Então, realmente, Nabucodonosor ali, ele simboliza o espalhamento do povo de Deus, né? Teve que fazer o povo mudar a dieta, ir lá para o sereno, tomar um pouquinho de chuva, né? Aprender um pouquinho sobre a doutrina, para que depois eles fossem ajuntados. E o interessante é que quando acabou os 7 anos, qual é o rei? Imagina, vamos pegar o nosso presidente aqui, Donald Trump. Ele enlouquece, pega uma dessas doenças aí. Fica 7 anos que nem um bicho pastando aqui no pasto do Texas. 7 anos, tá? 7 anos. E aí, no final desses 7 anos, o governo americano restabelece ele no trono da presidência. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, coisa interessante, né? Um rei, depois de 7 anos de loucura, ser estabelecido novamente como líder supremo. E agora convertido, né? Nós sabemos que Nabucodonosor morreu um homem salvo. Ele que escreveu o capítulo 4 de Daniel. Imagina quando Jeremias vê Nabucodonosor no céu, o que ele não vai pensar? E é incrível, né, isso aí, porque a gente tem tanto preconceito em relação às pessoas, por exemplo, que não são, né, a gente acha, não, os adventistas, aquele grupo seleto e tal, mas a Bíblia fala totalmente diferente disso, em tudo. Começando a ver a genealogia de Jesus, Raabe, uma prostituta, né? Então, parece assim que, parece não, é proposital, que todas essas histórias, elas quebram tabus, quebram preconceitos, quebram paradigmas, né? Para nos ensinar, para aprimorar o nosso caráter. Uma das razões que Jesus se associa com Raabe, né? Com como é que é? A mulher samaritana? Não. Na genealogia, a nora de Naomi, Ruth, exato. Como se associa com essas mulheres pagãs e ímpias, é justamente para mostrar essa lição, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. E talvez seja por isso que ele usa símbolos como Ciro, como Arrazoeiro, como Nabucodonosor, para simbolizar o próprio trabalho dele. Eu estava pensando nisso. E para complementar com Edom, Moab e Amon, que vão se unir ao povo de Deus, entende? Que são pessoas, assim, de outras denominações, de outros, né, que a gente considera ímpio. Então, e a gente, né, os adventistas se achando como povo eleito, povo escolhido, cheio de presunção, sabe? Então, os judeus achavam a mesma coisa, né? É um tapa na cara, achavam a mesma coisa. Mas imagina também a surpresa de Estevão se encontrando com Paulo. Com Paulo, exatamente. Vai ser muito bom. Quero estar lá para ver aquilo, né? Isaías com Manassés, então. Verdade. E a gente vai se surpreender também, nos é dito, né? Nós teremos surpresas. Vamos nos surpreender bastante também. Se nós chegarmos lá, é claro, né? Aqueles que chegarem lá serão surpreendidos. Ai, meu Deus. Oxalá a gente esteja todos lá, né? Amém. Amém. Ô, Glória! Vamos torcer e esforçar, né, gente? Fazer a nossa parte. Deus com certeza fará dele. Algum outro comentário, alguma outra questão antes de nós orarmos? Bom, semana que vem, então, a gente dá uma recapitulada rápida e aí vamos para a segunda parte, que é Vasti e Esther. Eu vou mostrar na Bíblia, tentar, né, demonstrar na Bíblia essa aplicação que eu acabei falando aí para vocês, tá? Foi gravado, né, Gui? Foi gravado, né? Tá. Senhor, nós agradecemos teu
cuidado e carinho conosco, a tua longanimidade, a tua misericórdia, porque tu não queres que nenhum pereça, mas que todos possam ter a oportunidade de alcançar a vida eterna. Que possamos colaborar contigo no teu trabalho, de aperfeiçoar o nosso caráter, e que essas lições simbólicas e espirituais possam realmente transformar a nossa vida. Abençoa-nos nessa nova semana que irá começar, que possa ser uma semana de vitória pelo sangue de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.